Fala galera, beleza? Estou trazendo mais uma questão aqui de vestibular sobre dilatação de líquido. A questão nos fala o seguinte: um recipiente cujo volume é de 1000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius contém 980 centímetros de um líquido à mesma temperatura. O conjunto é aquecido e a partir de uma certa temperatura o líquido começa a transbordar. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 e do líquido vale 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, qual a temperatura em que ocorre o início de transbordamento do líquido? Então vamos entender aqui a situação geral do problema. Eu tenho um recipiente, nesse recipiente eu tenho um líquido. Eu posso perceber que o volume do líquido é menor do que o volume do recipiente. Está aqui no enunciado, ó. Volume do líquido é 980 centímetros cúbicos e o volume do recipiente 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, quando eu coloco o líquido dentro do recipiente, ele não transborda, ele não chega aqui, ó, na borda do recipiente. Porém, o problema está me falando que esse conjunto, líquido mais recipiente, ele é aquecido. E quando ele aquece, o volume do líquido sobe e ele vai lá para a borda, ó. A partir desse momento é que o líquido começa a transbordar. Se o volume do líquido chega aqui na borda e após isso ele transborda, significa dizer que eu tenho que o volume do meu recipiente é igual ao meu volume do líquido. E a partir dessa concepção, eu desenvolvo todo o raciocínio para resolver esse meu problema. Então temos o volume inicial do recipiente como sendo 1000 centímetros cúbicos. O volume inicial do meu líquido, 980 centímetros cúbicos. Nós temos também aqui como dado o coeficiente de dilatação do recipiente, que é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação do líquido como 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Para começarmos efetivamente os cálculos, vale a pena a gente lembrar que o quê? A variação de temperatura ela é tida pela temperatura final menos a temperatura inicial. Portanto, a temperatura final é justamente a temperatura que ocorre o início de transbordamento do líquido. É aquilo que eu quero calcular. E a temperatura inicial, o problema ele me forma com 0 graus. Então, nesse caso, eu tenho a minha variação de temperatura como se fosse a minha própria temperatura final. A partir de eu sabendo, a partir dessa relação da temperatura final, eu posso começar a aplicar as minhas fórmulas. Eu sei que o meu volume final, ele é sempre o volume inicial somado com a variação de volume. Sendo que essa minha variação de volume, ela é dada pelo coeficiente de dilatação multiplicado pelo volume inicial e multiplicado ainda pela minha variação de temperatura. Bom, eu posso juntar essas duas fórmulas ficando com a seguinte relação. Eu sei que o volume final é o meu volume inicial mais, aqui no lugar da variação de volume, eu vou jogar gama vezes V0 vezes ΔT, que é o meu coeficiente de dilatação multiplicado pelo meu volume inicial e multiplicado ainda pela minha variação de temperatura. Eu ainda posso refinar um pouco mais essa relação, colocando o meu volume inicial em evidência. E aí eu vou ter que o volume final vai ser o volume inicial multiplicado por 1 mais o coeficiente de dilatação multiplicado ainda pela variação de temperatura. Bom, em cima dessa fórmula, dessa relação que a gente acabou de escrever aqui, nós podemos substituir os valores tanto para o volume do recipiente quanto para o volume do líquido. Vamos fazer isso. Vamos fazer primeiro para o volume do recipiente. Vamos determinar aqui por VR. Então, eu sei que VR é o meu volume
inicial do recipiente multiplicado por 1 mais o meu coeficiente de dilatação do meu recipiente multiplicado pela minha variação de temperatura. Repare que a variação de temperatura ela é a mesma, tanto para o líquido quanto para o recipiente. Só que a variação de temperatura é a própria temperatura final, tendo em vista que a minha temperatura inicial ela vale 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, temperatura final. E eu já vou fazer o seguinte, eu vou substituir os valores aqui para que a gente fique já com a relação do volume do recipiente. Então, eu tenho o volume inicial, o volume, o V0 do recipiente como sendo 1000 centímetros cúbicos. Ele vai ser multiplicado por 1 mais o coeficiente de dilatação do recipiente, ele é dado por 2 vezes 10 elevado a menos 5, que vai multiplicar pela temperatura final. Aplicando aqui a distributiva, eu vou ficar com 1000, que vem daqui, ó, 1000 vezes 1, 1000. 1000 vezes 2 vezes 10 é menos 5, eu tenho 1000 vezes 2 vezes 10 a menos 5, que multiplica ainda a temperatura final. Aí, o que acontece nesse caso? Nesse caso, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho que o meu volume do meu recipiente é igual. Nesse caso, eu tenho o meu volume do recipiente igual a 1000. Aí, o que acontece? Eu vou transformar esse 1000 aqui em 10 à terceira para simplificar com essa potência negativa de 10 a menos 5. Então, eu tenho 10 à terceira, que multiplica 2, que multiplica 10 a menos 5, que multiplica a minha temperatura final. Isso aqui, ó, me dá o seguinte, eu vou repetir o 1000, vou somar com 10 à terceira vezes 10 a menos 5, eu tenho 10 a menos 2. Então, eu fico com 2 que multiplica 10 a menos 2, temperatura final. Esse é o meu volume do recipiente. Eu vou escrever separado aqui. Volume do recipiente é igual a 1000 mais 2 vezes 10 a menos 2 a temperatura final. Eu vou deixar agora separadinha essa minha relação de volume do recipiente. Feito isso, eu vou partir agora para o cálculo do meu volume do líquido, me aproveitando do mesmo raciocínio que foi usado para o volume do recipiente. Então, eu vou ter volume do líquido é igual ao volume inicial do líquido multiplicado por 1 mais o coeficiente de dilatação do líquido vezes a mesma temperatura final. Diante disso, eu tenho o volume inicial do líquido como 980 centímetros cúbicos. Isso aqui vai ser multiplicado por 1 mais... Agora eu vou entrar com o coeficiente de dilatação do líquido, que é 1 vezes 10 a menos 3, eu vou colocar direto aqui, ó, 10 a menos 3. Isso multiplica pela temperatura final. Eu vou fazer essa conta para dar uma refinada aqui na minha relação. 980 vezes 1, eu tenho 980. 980 vezes 10 a menos 3 TF, eu vou ter 980 multiplicado por 10 a menos 3 TF. Bom, dessa forma, eu tenho que o meu volume do líquido ele vai ser igual a isso aqui, ó, essa relação aqui. Eu vou copiar para ficar mais rápido. Pronto, agora eu já tenho aqui separadinho a minha relação volume do líquido. Bom, lá do início, lá da explicação, nós havíamos combinado, nós chegamos juntos aqui o raciocínio, que para que haver o transbordamento, né, para o início de transbordamento, primeiro o líquido tem que ocupar todo o recipiente após ele receber calor. E nessa situação, o volume do recipiente vai ser igual ao volume do líquido. A partir dessa situação aqui, quando o líquido ocupar, né, tiver bem na borda, rente à borda do recipiente, que for fornecendo calor, a partir desse princípio aqui, ó, esse é o start, né, o início para que consiga ocorrer o transbordamento. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou igualar essas duas equações aqui. Eu vou pegar essa equação aqui, que ela diz respeito ao volume do recipiente, e vou dizer, eu vou afirmar que ela é igual à equação
fração do volume do líquido. Bom, eu resolvendo essa igualdade, eu vou ficar com os seguintes números aqui. 1000 mais 2 vezes 10 a menos 2, temperatura final, que é a minha incógnita, vai ser igual a 980 mais 980 vezes 10 a menos 3 TF. Então, eu vou transformar essa potência aqui para 10 a menos 2. 1000 mais 2 vezes 10 a menos 2, temperatura final, é igual a 980 mais 980. Eu não posso escrever assim, ó, 98 vezes 10? Posso. E vou multiplicar por 10 a menos 3, temperatura final. Esse 10 que multiplica a 10 a menos 3 é como se eu tivesse aqui o 10 a 1. Então, eu posso simplificar essas potências. Então, eu vou ter aqui 1000 vezes 2 vezes 10 a menos 2 TF igual a 980 mais 98, 10 a 1 vezes 10 a menos 3, eu tenho 98 vezes 10 a menos 2 TF. Bom, eu tenho agora uma equação simples, né, do primeiro grau, apesar de eu ter esses expoentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 980 para o primeiro membro e eu vou passar o 2 vezes 10 a menos 2 TF para o primeiro membro e vou trocar o sinal. Então, nós vamos ter 1000 menos 980 vai ser igual a 98 vezes 10 a menos 2 TF menos 2 vezes 10 a menos 2 TF. Ó, repare o seguinte, eu posso colocar esse 10 a menos 2 TF em evidência. E aqui eu já vou fazer a subtração. Aqui eu vou ficar com 20 e aqui, ó, eu vou ter 98 menos 2, que multiplica 10 a menos 2, temperatura final. Bom, 98 menos 2, eu fico aqui com 96, 10 a menos 2, temperatura final, que é igual a 20. Agora é só deixar a temperatura final isolada, que eu vou ter aqui 20 dividido, eu passo 96, que multiplica 10 a menos 2, para lá. 96 vezes 10 a menos 2. A calculadora, ela já faz esse cálculo direto, tá? Um macete que eu sempre uso é passar esse 10 a menos 2 para cima da fração. Ou seja, eu vou ficar com 20 vezes 10 ao quadrado dividido por 96. Eu vou obter aqui como temperatura final 20,83 graus Celsius. Tá bom? Eu dou aqui por encerrada a resolução dessa questão.